sobre a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta 15ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cambé em 20 de dezembro de 2013. Solicito ao vereador primeiro secretário, Cecília Araújo, para que proceda a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, apresentado pelo vereador Conrado. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, internautas, telespectadores. Ao tempo que eu cumprimento o vereador Magnata, desejo melhoras e recuperação para sua esposa. Coincidentemente, nos encontramos ontem à noite no Hospital do Câncer e desejo melhoras para ela. Solicito que consulte o plenário, presidente, em virtude de já termos discutido todos esses projetos na sessão extraordinária de ontem, né? Não resta dúvida para a população o posicionamento de cada vereador nessa casa, então não tem por que a gente fazer a mesma discussão que já foi feita ontem, fica nessa retórica. Então, se todo mundo concordar, para a gente votar em bloco. Questão de ordem apresentada pelo vereador Conrado, para que votemos em bloco os projetos de leis da ordem do dia de hoje, os projetos de lei 69, 70, 73, 74 e o substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2012. Eu acho que vou dispensar a discussão. Eu tenho certeza que é a concordância de todos os vereadores, a não ser que algum vereador quisesse se manifestar. Em discussão, então. Então, em votação, a solicitação do vereador Conrado para que votemos em bloco os projetos na ordem do dia. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, levantado o vereador Rômulo. Eu gostaria que fosse submetido também ao plenário, mas aqui eu quero fazer um comentário. Eu achei muito relevante e oportuna a fala do vereador ontem, quando ele falava dessa questão de ordem e quando nós também pedimos para que, mesmo que não está na questão de ordem, mas que sejam incluídos os projetos. Então, eu quero fazer o pedido para a inclusão do PL 32, mas eu quero justificar aqui, considerando a fala de ontem. Claro que nós não queremos trazer insegurança jurídica para casa, e muito menos para o munícipe, que às vezes já pegou a pauta, está observando a pauta. Mas visto todo o desenrolar desse projeto, do projeto 32, e visto também o despacho do juiz e a questão da multa, e também essa questão que nós estamos muito preocupados com o texto que seja entendido como um descumprimento de ordem judicial, embora hajam posicionamentos que também a gente respeita e algumas considerações jurídicas que nos foram postas aí em consulta, que eu acho que agora não é relevante citá-las, mas dizendo que há também uma tranquilidade nisso. Mas, mais uma vez, eu venho pedir a Vossa Excelência que, visto toda essa precariedade, toda essa intempestividade e também a exceção que acabou virando, que se nós pudéssemos colocar hoje, porque falta só um turno, então se nós colocássemos hoje, nós estaríamos cumprindo o pedido judicial, estaríamos encaminhando para que não houvesse esse complicador jurídico. Então eu peço ao presidente e também peço que seja consignado em ata esse pedido. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Fica registrado o pedido de Vossa Excelência. Eu sempre acho que eu não foi assim, não estou qualificado nesse processo ainda, mas tomei conhecimento, né, através de ontem dessa situação, e nós vamos aguardar. Nós temos o prazo para recorrer, né, a questão da notificação que foi feita. Eu fui pessoalmente notificado lá no fórum, sei, né, eu entendo que atendi o pedido quando coloquei na ordem do dia, né, da próxima sessão, como foi feito. Ele já foi votado uma vez, mas fica registrado o comentário e a solicitação de Vossa Excelência. Vereador Cecília. Projeto de lei número 69/2013 abre crédito adicional especial no valor de R$30 mil para os fins a que se especifica a autoria executiva municipal. Projeto de lei número 70/2013 dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos integrantes do projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências. Autoria executiva municipal. Projeto de lei número 73/2013 autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros para as entidades sem fins lucrativos que prestem serviço essenciais ao município a título de subvenção social. Autoria executiva municipal. Projeto de lei número
74/2013. Autoriza o Poder Executivo a transferir subvenção social de forma adicional para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cambé, APAI, mediante convênio firmado entre as partes. Autoria Executivo Municipal. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2012. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 454, de 22 de dezembro de 83, que institui o Código Tributário do município, com suas alterações posteriores e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Obrigado, vereador Cecílio. Então, em segunda discussão, os projetos de leis de número 69, 70, 73, 74 e o substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2012. Em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Cecílio. Eu só quero que conste em ata aquela constatação que eu fiz com relação aos dirigentes das entidades que são servidores públicos. Pela legislação atual, eles não poderiam estar presidindo essas entidades. Então, eu gostaria que constasse em ata que eu citei essa questão na sessão e não posso deixar de votar essa matéria por este fato. Até porque eu acredito que eles têm conhecimento disso. Então, eles que estão colocando em risco a entidade em virtude, até alguns casos, até de vaidade pessoal, porque não é possível que não existam outras pessoas capacitadas que possam ocupar o cargo dessas pessoas, que tem que ser eles a vida toda, né? Então, as entidades estão cientes que isso não é legal e continuam fazendo, né? Então, eu penso que uma entidade não pode ser prejudicada por apenas uma pessoa que está impedida de ser o dirigente da entidade. E também quero ressaltar aqui a questão que nós estamos votando aqui a subvenção e uma das entidades é a Santa Casa. E hoje eu estive na Santa Casa, estive ontem, estive hoje, e a situação lá está assim muito pior do que toda a vida da Santa Casa. Nunca aconteceu na Santa Casa o que está acontecendo hoje, né? Então os funcionários estão trabalhando 50% no ritmo da atividade, né? Praticamente 50% em greve, né? Uma insegurança total, não receber o 13º, não sabe nem se vão receber, sobre pressão psicológica, porque não tem condições de trabalhar. Então, até na hora que estava lá, conversei bastante com um servidor lá, e a gente precisa tomar uma atitude. A sociedade cambeense tem que fazer alguma coisa, tem que se reunir com a Promotoria Pública de Cambé e perguntar o que vai acontecer com a Santa Casa, o que é essa intervenção e até onde vai. Porque hoje a situação, nós já tivemos aqui na Câmara a visita de vários presidentes de clube de serviço da cidade e outras entidades que estão dispostos a ajudarem a Santa Casa, a fazer alguma coisa. A funcionária que conversou comigo falou, olha, a gente dá a vida por esse hospital. Nós já fizemos chá beneficente, fizemos bingo, fizemos várias promoções no passado e hoje nós não estamos fazendo nada, não estamos assim aqui trabalhando, não podemos tomar nenhuma atitude, ninguém diz o que realmente vai acontecer com a Santa Casa. O repasse do governo do estado estava atrasado, até não sei se pagou hoje, mas estava atrasado também. Então, essa questão tem que ser discutida. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que, no máximo, o mais urgente possível, convocar uma reunião aqui, e a gente precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque senão não tem sentido essa intervenção. Uma intervenção que não fala para que veio, não fala o que aconteceu, não diz o que a sociedade pode fazer, e aí a gente sabe que o Ministério Público não tem tempo de ir atrás disso. Como que uma promotora vai ir lá para Curitiba, vai para Brasília para decidir essas questões? Ligamos outro dia para o atual, não sei se é diretor, gerente ou interventor, o Carlos Rocha, o Eliseu ligou, estava junto, e ele disse, até onde eu sei está tudo bem, estamos tentando resolver, mas não está tudo bem. A questão lá está complicada. Para vocês terem uma ideia, hoje a Santa Casa desmarcou cirurgias particulares porque não tem
funcionários para auxiliar no centro cirúrgico. Então, como que um hospital desse pode se levantar se até os convênios de Unimed particulares, eles não têm condições de fazer? E isso seria um dinheiro que poderia entrar para o hospital. Então, da minha parte, eu... A hora que o senhor achar uma parte... Sim, pode falar. Depois eu gostaria. O que de causar uma temeridade muito grande foi aquela votação que nós fizemos aqui para criar uma auditoria, né? Que nós ficamos de fazer o pedido de informação, como vai ser feita a licitação, qual empresa vai ser feito, porque tem autoridade aqui em Cambé que quer ser autoridade, mas não anda na rua aqui em Cambé. Não é igual os vereadores aqui que tem que estar na escola, que tem que estar no calçadão, que tem que estar numa reunião lá no bairro, tem que estar lá no Bandeirantes andando igual o Paulo Soares, né? E ouvindo essas pessoas que precisam da Santa Casa. Tem autoridade que só vive em condomínio fechado, né? Só anda de carro importado, tem garagem para guardar seu carro, não tem contato com o povo, não está ligado com o povo diretamente, né? Mas é uma autoridade e tem que ser respeitada. Então, quando se fala que acredita nas autoridades aqui em Cambé, eu também acredito nas autoridades, mas essa auditoria me causou uma estranheza profunda, porque eu pensei que o Ministério Público, para fazer uma intervenção, ele tinha instrumentos próprios para fazer uma auditoria. Então, chega-se a pensar que não confio no que está sendo feito na Santa Casa, que tem que fazer uma investigação paralela do que o Ministério Público já está fazendo. Um paralelo do que o Ministério Público está fazendo, o vereador Cecílio. Porque então o Ministério Público não fez uma auditoria? Então, se não fez uma auditoria, como que pode acusar pessoas? Como pode falar que está errado as contas? Como que se acusa falando que tem diferença de orçamento? Né? Então não dá para entender o que foi essa auditoria que a Prefeitura vai fazer, ou a Santa Casa vai fazer, o Ministério Público vai fazer, com a Prefeitura pagando. E não podemos esquecer também que a intervenção é judicial, mas a Secretária de Saúde anda junto com a promotora e nas grandes decisões da Santa Casa, o município está participando. Então essa intervenção pode ser judicial, mas é em conjunto com a administração pública municipal, porque a Secretária de Saúde está junto nas decisões e tem responsabilidade nessa intervenção, mesmo porque a Santa Casa não é a gestora. O município que precisa da Santa Casa, não é a Santa Casa que precisa de Cambé, não. Nós precisamos da Santa Casa. Então, não vamos deixar o município do lado e ficar atacando só quem fez a intervenção, porque a responsabilidade é coautoria nessa intervenção. Vereador, para contribuir também, duas situações. A subvenção municipal, o prefeito tem dado regularmente, corretamente, mês a mês, ela é um valor fixo, definido, não tem problema nenhum. Mas o valor que vem do Estado, me preocupa muito a maneira como foi colocado, e eu também tenho conhecimento que eu recebo ligações todo dia, né, dos funcionários. Hoje eu recebi duas ligações, e a minha preocupação, vereadores e vereadora, é no sentido de que parte do recurso, eu não sei quantos por cento do recurso do Estado, ele é em cima de procedimentos. Se os procedimentos não estão acontecendo na Santa Casa, significa que daqui 1 mês ou 2 meses lá na frente, virá menos recursos do Estado. Hoje o Estado me parece que representa em torno de 700 a 800 mil reais por mês para a Santa Casa. Se não estiver acontecendo, mais um minutinho, vereador, se não estiver acontecendo esses procedimentos hoje, vai refletir daqui 2 meses, quando chegarão os recursos. Então, nos preocupa muito nesse sentido, eu acho que ainda mais perdendo o recurso de particulares, que eu acho que é um absurdo, porque, na verdade, eu acho que o interventor, ou aquele, eu chamo de gerentão, que assumir o comando da Santa Casa, ele tinha que incentivar toda aquela estrutura que existe na Santa Casa para atender a comunidade nas questões dos convênios, porque existe uma estrutura muito boa lá, e Cambé tem carência nesse sentido. Você vê qualquer profissional que chega de fora aqui em Cambé e monta um belo de um consultório médico, ele tem uma clientela seleta. Por quê? Porque são poucos os espaços que a população que tem condições de fazer o pagamento à vista ou utilizar através de um convênio, nós não temos muitas opções aqui em Cambé. Basta vocês verem, num passado recente, nós tínhamos aqui 5 hospitais, né? Hoje tem a Santa Casa e o Hospital São Francisco. Muito obrigado, vereador. Tá bom. E a minha proposta é que o senhor, como presidente, a semana que vem, entre em contato com a promotoria e a gente agende uma reunião, porque se não apresentar um resultado, o que acontece? A sociedade não vai se dispor a entrar nessa nova etapa da Santa Casa. Porque quem estava lá foi acusado, foi levantado diversos questionamentos. Agora, as pessoas, para entrar e voltar a ajudar a Santa Casa, elas têm que saber o que aconteceu, onde foi que aconteceu os erros, se houve má fé ou se houve má gestão,
Então, aí você consegue, com esses presidentes de clube, essas pessoas que vieram aqui, que eles tenham disposição a ajudar. Agora, ninguém vai dar o nome dele para colocar na Santa Casa numa questão que não está resolvida. Então, Cambé não é uma cidadezinha qualquer, não. Essa cidade é grande, existem grandes empresários nessa cidade que, numa boa conversa e com as coisas bem esclarecidas, é possível sim. O hospital tem uma estrutura boa, tem uma ala nova que não foi nem usado ainda, né? Tem 10 leitos de UTI, só 3 estão funcionando. Os outros 5 não têm os aparelhos completos, que funciona legal, com todos os equipamentos, apenas 3. Tem 7 leitos que nem funcionam, os aparelhos estão faltando equipamento. Então, presidente, isso eu acho que é uma questão urgente nessa casa. Obrigado, vereador. Continua aí em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Só para dar continuidade nesse assunto do Cecílio, para que nós não pareçamos assim levianos nos nossos comentários, eu não estou aqui fazendo nenhum ataque à secretária de saúde, porque a gente percebe que nessa área, que não é um problema particular de Cambé, né, que a saúde vai de mal a pior no Brasil, o país da Copa do Mundo, né, que se gasta tanto dinheiro com essas porcarias de estádios, negligencia a saúde e seria inadmissível. A população reage, embora de uma forma tímida, desorganizada, sem foco, sem norte, né, os primeiros movimentos que foram legítimos, depois virou esses black porcaria aí também, um bando de gente que nem anarquista não são, porque anarquista ainda tem uma ideologia, né? O black bloc, você não sabe nem o que esse povo quer. É um movimento político que é colocado no meio dos movimentos legítimos para descredenciar aquele movimento legítimo, para todo mundo pegar ódio de quem vai para a rua, de quem vai tentar fazer alguma coisa produtiva para o Brasil. Mais em específico a intervenção, o Cecílio tem razão, né? A intervenção tem que vir, tem que sanear e dar vida nova, né? Fazer uma hemodiálise ali na Santa Casa e deixar a Santa Casa com vida nova para prosseguir. Agora, aqui não é fácil, a gente sabe, não vem aqui só jogar pedra na Secretaria de Saúde não, porque a gente vê que a Alessandra é uma pessoa que ela está disposta a fazer, está indo em todos os locais, não é negligente naquilo que ela faz, né? Não vou discutir competência, e competência eu precisaria fazer uma análise mais profunda na saúde em Cambé, mas saúde, gente, é uma questão que nós deveríamos ter como prioridade. Não dá para gastar um centavo em publicidade se não tiver com a saúde em dia. Não dá para gastar um centavo com evento, um centavo com carro comissionado, com estádio para a Copa do Mundo. Não dá para gastar com esporte, com cultura, se a saúde não for prioridade. A cultura é importante? Fundamental. Mas desde que a pessoa não esteja numa fila morrendo. Como o Cecílio falou, desmarcando uma cirurgia. O cidadão tem que passar numa fila, tem que esperar, né, angustiante para fazer uma consulta, Paulo Soares, né, aquele coitado que não tem dinheiro para ter um plano de saúde, e depois você vê assim, uma intervenção que indiciou pessoas, mas até agora não mostrou algo assim produtivo, né? Falavam que os administradores que estavam lá não prestavam, é o que a gente ouvia, né? E por isso que a Santa Casa estava assim. Mas há quantos anos a Santa Casa está lá? E agora ligam pra gente que vai ter reunião para fechar a Santa Casa definitivamente? Então isso é um absurdo. Se acontecer uma hipótese dessa, tem gente que não vai poder andar na rua aqui em Cambé. Não vai poder, e não é uma ameaça, é uma constatação. Não vai andar na rua aqui em Cambé. Por quê? Saúde não se faz do dia para a noite, né? Aconteceram algumas melhoras em Cambé, tem que reconhecer, o prefeito tem seus méritos nisso, a secretária tem seus méritos, mas tem situações que tem que arrochar, né? Eu estou convivendo muito diariamente com a categoria médica. Nós não podemos generalizar, porque teve um desgraçado lá, Rômulo, que fez dedo de silicone, todo mundo viu aquela reportagem, para não ficar no plantão, né? O povo fica na fila esperando, o médico recebendo 2 plantões e não vai trabalhar em nenhum. Nós não podemos generalizar também, falar assim, pô, mas essa categoria médica, hein? Porque nós não gostamos quando fazem isso com o político, né? Falar, político é tudo ladrão. Fala assim, você é preguiçoso até para pensar, né? Você não quer separar, então nós não vamos fazer isso com a categoria médica, com os secretários municipais. Nós temos que analisar quem está trabalhando, quem não está, a mudança que precisa fazer, algum secretariado ou não, e nós sabemos que não é fácil a questão da saúde, mas tem que ser prioridade, pelo amor de Deus. Não dá para aceitar que o povo pobre, o povo que já é excluído socialmente, seja excluído também na hora de um atendimento. O cara chega na porta de uma Santa Casa de Cambé, construída pelo povo cambeense, né? Porque aquilo ali não é particular, quem vendeu um saco de café, quem doou uma leitoa, quem doou um bezerro para Santa Casa na época que aquilo lá foi construído,
faz parte do patrimônio cambéis. O cidadão chega lá, está fechada a porta, chega com uma criança, não tem um pediatra para atender, né? E para quem não pensa que eu estou falando de Cambé, eu estou dizendo a nível nacional, né? Tem que ter uma reformulação. Eu não sei se a saída é trazer médico cubano, eu não sei se a saída é aumentar o pagamento, e que em Cambé também parece que aumentamos os valores dos plantões e também parece que não dá certo. O que não dá para a gente é aceitar como normal e de repente vir o Ministério Público falar, porque se não der o que fazer, eu fecho a Santa Casa. Não é assim não. Se fechar a Santa Casa, vai ser responsabilizado, porque não foi fechado com a direção da Isabel e com a direção do Martins lá, foi fechado sob intervenção judicial. Então quem falia a Santa Casa, se falia hoje, foi a intervenção judicial, porque até ontem não estava quebrada, né? Então precisa passar essa transparência para o povo. Aí diz assim, mas não está em segredo de justiça. Então passe para a população, porque quando fizeram a intervenção da Santa Casa, foi muito bem divulgado, viu, presidente? A gente viu em todos os jornais ali, estampado, intervenção, depois, todo mundo sumiu, largou a promotora lá sozinha, né? A promotora e a secretária de saúde andando para cima e para baixo juntas, aí tentando resolver os problemas da Santa Casa. Muita gente fala que quis ajudar, na verdade queria o desgaste político, que se não foi essa a intenção da intervenção, acabou dando um desgaste para algumas pessoas, quer queira, quer não, e acredito que não tenha sido essa a intenção, porque o Ministério Público é uma instituição que a gente ainda acredita. Como Poder Judiciário, a gente ainda acredita. A gente tem uma decepção nas pessoas, às vezes, mas na instituição nós não podemos perder. O senhor quer fazer uma parte, vereador? Você me permite uma parte, vereador? Não, e não sendo corporativista, mas deixar claro o seguinte: se amanhã, claro que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas se desmoronar lá amanhã, os vereadores não têm culpa, porque tudo que veio para essa casa, para os vereadores votarem em prol da Santa Casa, nós votamos. E não só isso, eu acho que todos os vereadores, alguns juntos em reuniões, outros individualmente, estiveram lá por mais de uma vez, têm acompanhado a Santa Casa. Inclusive eu me lembro que das reuniões que eu representei o Legislativo a pedido da presidência do Lions, falamos também com o Lions, justamente fazendo com que esses clubes de serviço entendessem a necessidade de ajudar a Santa Casa. Agora, deixar claro o seguinte, que o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Mas se acontecer desmoronar, não estou aqui nem dizendo quem vai ser culpado, mas os vereadores não vão ser, porque a cultura que tem em tudo, qualquer problema em Cambé, é que a culpa é dos vereadores. Obrigado. Justamente, e falou muito bem o vereador. Nós, na parte que compete à Câmara de Vereadores, os 10 vereadores foram unânimes nessa questão de atender, de acelerar procedimentos nessa casa, de votar, não fazer politicagem em cima disso. O que eu digo é o seguinte, para deixar bem claro, a Santa Casa não vai fechar, né? Não adianta ficar com ameaçinha fazendo chantagem, que a Santa Casa não vai fechar. Mas nós aqui, fazendo uma conta rápida, deve ter o quê? Uns 15 mil votos aqui entre os 10 vereadores, não sei, mais ou menos, né, somando o que nós tivemos. Então são 15 mil pessoas, gente, que votaram na gente, esperando que nós estivéssemos à frente e sem medo de Ministério Público, de juiz. Eu não quero saber o que a promotora pensa de mim, eu não quero saber o que o juiz pensa de mim, porque eu sou um cara honesto, eu trabalho, não faço nada errado, né? Eu quero ajudar o Ministério Público, eu quero ajudar o juiz. Então eu não tenho medo de vir aqui falar que quem está à frente hoje da Santa Casa é a Justiça. Não é o prefeito que está lá de interventor, não é a Isabel que está lá mais hoje. E como não fechou a Santa Casa até ontem, e se fechar nesse período, fechou nas mãos de quem? Né? Essa é a grande pergunta. Se fechar se ficar ameaçando fechar. Eu não tenho medo de ameaça, não, se você não vai ajudar, porque eu vou fazer o quê? Eu vou meter a mão no bolso e vou salvar a Santa Casa com dinheiro, que o papel que me compete como vereador, os 10 vereadores têm feito. Agora, quer conversar? Vamos chamar para conversar. Eu ontem passei lá, eu vi uma placa lá, Raul, Beto Richa, Durval Amaral. Não sei se alguém viu essa placa lá ontem, até mandado fazer em gráfica, né? Se vocês não ajudarem financeiramente, a Santa Casa não sei o que, mas será que é aí que repousa esse problema? Será que a culpa é do Durval? Será que a culpa é do Raul e do Beto Richa? Né? Porque se saneou a Santa Casa, se não tem mais pessoas que estão lá prejudicando a Santa Casa, o que acontece com a Santa Casa hoje então? A ideia do presidente é legal, mas nós também, vereadores, nós não podemos ficar assim achando que o problema é só da promotora, que o problema é só do Ministério Público que está com ela. Nós também temos que chamar a responsabilidade para essa casa e também, se for a culpa do Beto Richa, vamos fazer uma comissão aqui, uma sugestão que eu dou para todos, não precisa ir os 10 vereadores lá, porque sai caro para
para a Câmara, presidente. Então monte uma comissão, escolha 3 vereadores. Não precisa ser nem eu. Pega o senhor e mais 2 vereadores aqui, eu pego o Paulo Soares, o Rômulo, o Júnior, qualquer um. E vá para Curitiba para trazer a verdade, que é o que está acontecendo na Santa Casa, para acompanhar essa intervenção. Eu acho que seria uma ideia interessante a Câmara montar uma comissão para acompanhar essa intervenção e tentar encontrar o problema para tirar essa parte política, porque no final, se nós perguntarmos aqui, vereador Estela, o que está acontecendo, a gente não sabe a verdade, porque falam assim, está atrasando o salário porque o governo não repassa. O Raul fala que está certo, e eu acredito no Raul, que o Raul não tem motivos para não querer ajudar a Cambé, porque nós ajudamos muito o Raul, e ele sempre ajudou a Cambé, nunca virou as costas para a Cambé. Então a gente fica de mãos atadas, achando que também, concordo com o vereador Paulo Soares, mas eu acho que como autoridades e poder, né, porque é um poder legislativo isso aqui, nós podíamos montar uma comissão, 3 vereadores e acompanhar de perto essa intervenção, pegar esse inquérito, pegar essa documentação e começar a levantar dados com a ajuda do jurídico dessa casa, com a ajuda do corpo técnico, começar a fazer, não uma investigação, que a investigação já está sendo feita pelo Ministério Público, mas uma forma de ajudar a promotora de Cambé, né, a intermediar esses recursos e ver aonde está o problema, se é falta de recurso, se é a interventora que não está dando conta. Não estou dizendo que estou dizendo se é ou não é, porque na verdade eu não sei, porque não temos informações efetivas a respeito disso, presidente. Obrigado, vereador Conrado. A sugestão de Vossa Excelência, acompanhado com a sugestão do vereador Cecílio, para que a gente procure a promotoria. Então eu acho que necessário seria realmente a gente montar essa comissão e o número de 3 vereadores. Então, se vocês puderem, ao final dessa reunião aí, a gente já definir mais 2 nomes, eu gostaria de estar presente. E eu acho que é importante, tanto na ação, como disse o vereador Cecílio, da promotoria, como também na ação direto lá aí a Curitiba, se for o caso, para verificar realmente essa questão dos recursos, porque nos preocupa realmente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em segunda e última votação, os projetos de lei de número 69, 70, 73, 74 e o substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2012. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Eu só gostaria, antes de encerrar, aproveitar nossa sessão de hoje, nossa última sessão, para fazer nosso primeiro ano, né, desse mandato, 16ª legislatura, fazer um agradecimento especial a vocês, vereadores, vereador Cecílio, vereador Conrado, vereador Zezinho, vereador Magnato, vereador Júnior Félix, vereador Rômulo, vereador Paulo Soares, vereador Zé Ribeiro e a vereadora Estela, pelo trabalho desenvolvido individualmente por cada um de vocês, cada um à sua maneira, mas de uma forma que vocês, da maneira de cada um de vocês procuraram fazer as ações, né, dessa Casa Legislativa, não só aqui dentro, mas nos segmentos da nossa sociedade, e como foi relatado agora, as questões aí, né, da Santa Casa. Então, e também, evidentemente, respeitando, né, os posicionamentos divergentes de cada um, né, muitas vezes, né, que isso funciona assim mesmo, é assim que funciona um parlamento, nosso parlamento municipal, dessa forma é assim que funciona, mas que eu entendo que quando diverge, né, nos assuntos das ideias realmente, mas que a intenção do grupo, de todos os vereadores aqui que atuaram, foi o meu sentimento, foi o que eu percebi, que a vontade é de realizar, de fazer com que seja feita alguma coisa que atinja toda a população de uma maneira produtiva. Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, né, pelo empenho nesse primeiro ano desse mandato, e também agradecer aos funcionários, né, que trabalharam conosco, né, os seus assessores também, né, que de uma forma coesa, independente das posições partidárias, nós tivemos a oportunidade de sentir isso na última confraternização que nós fizemos, né, onde há uma confraternização entre os assessores, independente de cada vereador e qual o seu posicionamento. Isso é muito bom. Então eu enquanto presidente, estou contente com o nosso corpo, né, jurídico também, que está aqui presente hoje, e os funcionários, né, dessa Casa Legislativa. Fica aqui então um Feliz Natal a todos, né? E um ano assim de grandes realizações, e que Deus abençoe a todos, e fazer um pedido especial também, né, ao nosso Deus, que ele realmente faça, encaminhe, abençoe, dirija as mãos desses médicos que estão cuidando
né, da mãe do Conrado, que é o nosso parceiro, que está passando por esse momento ruim. Então, que Deus abençoe realmente e guie a mão desses profissionais para que eles ajudem a restabelecer a sua saúde. Então, nada mais havendo a ser tratado. Declaro encerrada a apresentação. Boa tarde a todos.